Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso curso de Banco de Dados. Meu nome é Rodrigo Adu e eu fico muito feliz de poder estar colaborando com vocês nessa fase de preparação para concursos públicos. O foco do nosso curso é a resolução de exercícios da banca Sesgran Rio. Nós aqui estaremos vendo os aspectos mais cobrados por essa banca, que é uma das 4 maiores bancas que nós temos, responsável por alguns concursos de peso, como o BNDES, Petrobras, Finep, IBGE, ela já realizou também concursos do Bacen, enfim, eu acredito que todos vocês tenham motivo para se preparar para as provas dessa banca. Como eu já disse, meu nome é Rodrigo Adur. Eu sou bacharel em Sistemas de Informações pela Faculdade de Informática Lemos de Castro e especialista em Sistemas de Informações pelo Núcleo de Computação Eletrônico da UFRJ. Eu já trabalho há mais de 6 anos com desenvolvimento de sistemas. Iniciei com desenvolvimento de aplicações desktop, na linguagem C, C++, Delphi. Depois tive a oportunidade de trabalhar na DataPrev, onde eu fazia manutenções dos seus sistemas na linguagem PL/SQL, que é uma linguagem do banco de dados Oracle. E há cerca de 4 anos eu trabalho com desenvolvimento de aplicações web na plataforma Java. Atualmente eu trabalho no Serviço Federal de Processamento de Dados, no SERPRO. Pessoal, vamos falar agora sobre a estrutura do curso. Eu fiz um levantamento das provas da Sesgran Rio dos últimos 4 anos. Peguei todas as provas da Sesgran Rio e avaliei as questões da disciplina de banco de dados e pude constatar que ela cai muito. A disciplina de banco de dados é muito cobrada pela banca Sesgran Rio, seja para o cargo de analista de desenvolvimento, para o cargo de infraestrutura ou de processo de negócio. O banco de dados está presente em todas as provas desses cargos. Bem, o primeiro módulo que nós iremos ver é o módulo que vai tratar sobre conceitos básicos e arquitetura de SGBD. Teremos o segundo tópico, que será modelagem conceitual de dados. Esse tópico daqui tem sido muito cobrado pela banca Sesgran Rio. Depois entraremos no modelo relacional e restrições e finalizaremos com questões de normalização. No módulo 2, nós veremos questões sobre álgebra e cálculo relacional. São questões que costumam gerar dúvida nos candidatos. E o nosso segundo tópico será questões relacionadas a SQL, que é o tópico disparado mais cobrado pela banca Sesgran Rio. No módulo 3, nós trataremos questões relacionadas a processamento de transações, técnica de concorrência e técnica de recuperação. Finalizaremos com questões relacionadas a bancos de dados distribuídos. O nosso curso vai ser formado por 4 módulos. O último deles vai tratar questões de Data Warehousing e sistemas OLAP. Em relação à bibliografia, pessoal, eu recomendo para vocês o livro do Navat, Sistemas de Bancos de Dados, que se encontra na 6ª edição. É um excelente livro. Eu gosto muito, particularmente, da didática do Navat. E o livro do Date, que é a Introdução a Sistemas de Banco de Dados. Ele se encontra na 8ª edição. Ele também é um excelente livro. Qualquer um desses 2 livros aqui irá contemplar perfeitamente os assuntos tratados nos nossos 3 primeiros módulos. Para o 4º módulo, pessoal, embora os 2 outros livros tratem também de Data Warehouse e sistemas OLAP, eu recomendo para vocês 2 livros que são mais focados nessa área. É o livro do Felipe Neri, Tecnologia e Projeto de Data Warehouse, ele se encontra na 2ª edição, e o livro The Data Warehouse Toolkit, do Kimball. Pessoal, Kimball é referência no que trata de assunto de DW. Esse livro dele se encontra na 2ª edição. Com esse material que eu acabei de apresentar, pessoal, vocês resolverão praticamente qualquer questão da banca Sesgran Rio. Vocês podem ficar tranquilos com isso. Pessoal, o primeiro item que nós iremos tratar são questões relacionadas aos conceitos básicos e arquitetura de SGBD. Antes de efetivamente entrarmos nas questões, vamos fazer uma breve revisão dos conceitos básicos, tá bom? É importante saber que, quando nós estamos falando de um ambiente de banco de dados, o principal recurso é o próprio banco de dados. E o SGBD e os softwares relacionados são considerados recursos secundários. A definição de banco de dados seria uma coleção de dados relacionados que tem por objetivo atender a uma comunidade de usuários, ou seja, são os dados dos usuários propriamente ditos. Já o Sistema Gerenciador de Banco de Dados, ou SGBD, como ele é conhecido, ele é um pacote de software generalizado para implementar e manter um banco de dados computadorizado.
seriam os softwares responsáveis pela manipulação dos dados do banco de dados, responsável pela inclusão, responsável pela exclusão, pela atualização, pela consulta, tudo bem? O conceito de banco de dados e SGBD, quando nós formos tratar esses dois conceitos juntos, nós estamos nos referenciando a um sistema de banco de dados. Então, sistema de banco de dados é o banco de dados e o SGBD. Tá bom, pessoal? O próximo conceito que nós iremos ver é o de esquema de banco de dados. Ele é o nome dado à descrição do banco de dados. Ele é especificado durante o projeto de banco de dados. Então, pessoal, quando nós estivermos nos referenciando a esquema, eu quero que vocês associem esquema de banco de dados à estrutura do banco de dados, tá bom? Para a gente não fazer confusão. É importante saber que o esquema é especificado durante o projeto do banco de dados, tá bom? Agora, ali, o próximo conceito de catálogo ou dicionário de banco de dados. Ou a gente vai ver ele na prova como catálogo de dados ou como dicionário de dados, são sinônimos. Ele armazena metadados com informações de outros objetos do sistema. O que vem a ser metadados? São dados que descrevem outros dados, outros objetos do sistema. Por exemplo, seriam dados que descrevam índices, que descrevam restrições de integridade, descrevam o próprio usuário, entendeu? E assim por diante. Isso daí é que são metadados. E esses metadados aí ficam armazenados onde? No catálogo de dados ou dicionário de dados. O catálogo ele pode ser considerado um banco de dados para compartilhamento e gerenciamento da informação. Bem, mas seria, pessoal, um banco de dados do sistema, tá? Quando a gente vê aí que ele pode ser considerado um banco de dados para compartilhamento e gerenciamento da informação, ele seria um banco de dados do sistema que seria utilizado para poder compartilhar, gerenciar essas informações. Tá legal? Vamos à nossa primeira questão. Essa é uma questão do ano de 2012, da EPE, para o cargo Tecnologia da Informação. Em uma empresa, a coleção de metadados para prover consistência entre itens de dados através de diferentes tabelas, padronizando definições semânticas e de representação de elementos de dados e melhorando o controle do compartilhamento da informação através das aplicações é denominada, letra A, diagrama de entidade e relacionamento, letra B, dicionário de dados, letra C, modelo conceitual de dados, letra D, modelo físico de dados e letra E, diagrama de fluxo de dados. Analisando a questão, tem alguns termos-chave aí que é importante a gente perceber para poder estar chegando na resposta certa. Ela diz que é uma coleção de metadados. Qual é o conceito que nós acabamos de estudar que justamente armazena metadados? Outro ponto aí interessante é que ela diz que esses metadados aí são utilizados para o compartilhamento das informações. Pessoal, qual o conceito que nós acabamos de estudar que justamente armazena metadados para prover o compartilhamento e o gerenciamento da informação? É o dicionário de dados, certo? Questão dada da EPE de 2012. Pessoal, vamos para a nossa próxima questão, a de número 2. Ela é uma questão do ano de 2012, o seu edital é do ano de 2012, é da Liquigás, para o cargo Administração de Banco de Dados. Em um SGBD, um Sistema Gerenciador de Banco de Dados, o conjunto de dados armazenados no catálogo e denominados metadados é utilizado para aquele que quer saber qual a função do metadado. Na opção A, ele diz que é para agrupar tablespaces. Na B, gerar informações de controle externo. Na C, gerenciar as estruturas e restrições dos bancos de dados. Na D, modificar dados da versão do sistema gerenciador do banco de dados. E a opção E, rodar aplicativos externos ao banco de dados. Pessoal, para que serve o catálogo ou dicionário de dados? É importante vocês observarem que na questão anterior, ele chamou de dicionário de dados. Aqui ele já está tratando como catálogo de dados, tá bom? São sinônimos, não esqueçam disso. E qual é a função do catálogo de dados? Nós vimos que o catálogo ele vai armazenar metadados que vai prover o quê? Compartilhamento, gerência dessas informações, não é verdade? Vai melhorar a gerência e prover o compartilhamento. Então, gerenciar as estruturas. Estruturas são os metadados mesmo e restrições do banco de dados. Tudo bem? Letra C é a resposta da nossa segunda questão. Pessoal, vamos agora fazer uma breve revisão dos atores que estão interagindo com o nosso banco de dados. O
primeiro ator ali é o administrador de banco de dados. Ele é conhecido como DBA. Ele administra o SGBD e os softwares relacionados, que são os recursos secundários que nós vimos anteriormente. Ele é responsável por autorizar o acesso ao banco de dados, coordenar e monitorar seu uso e adquirir recursos de software e hardware conforme a necessidade. Pessoal, além disso daí, o DBA também vai tratar assuntos relacionados à segurança, a desempenho, tudo bem? Então essa é a função do DBA. O próximo ator é o administrador de dados, também conhecido como projetista de banco de dados, tá bom? O Navat, no seu livro, chama o AD de projetista de banco de dados. Ele identifica os dados a serem armazenados. Ele faz, então, a comunicação com as partes interessadas. Ele entende essas necessidades aí e escolhe as estruturas apropriadas para poder representar e armazenar esses dados. Então, qual é a função do administrador de dados? Ele vai se comunicar com os stakeholders, com as partes interessadas, vai entender suas necessidades e vai criar um projeto que atenda a tais necessidades, tá bom? Esse daí é o administrador de dados. O próximo ator ali é o analista de sistema e programadores de aplicação. Eles são responsáveis por identificar as necessidades dos usuários finais e definir as especificações das transações padrão que atendam a elas. O que eles vão fazer? Eles vão ver quais são os requisitos do usuário, certo? E vão, quando ele está dizendo aí transação, ele está se referindo às funcionalidades que determinado sistema deve ter. Ou seja, ele vai automatizar determinados casos de uso do sistema, que no final vão estar armazenando seus dados onde? No banco de dados. O último ator aqui que nós vamos fazer uma breve revisão são os usuários finais, que são as pessoas cujas funções exigem acesso ao banco de dados para consulta, atualização, geração de relatórios. O banco de dados existe primariamente para poder o quê? Atender a esses usuários finais. Certo, pessoal? Agora, como esses atores aí se relacionam? O usuário, que vai ter as suas necessidades de negócio, correto? O administrador vai levantar essas necessidades e vai criar um projeto de banco de dados para poder armazenar as informações pertinentes desses usuários finais. O DBA, ele pegaria esse projeto e vai fiscalizar ele de fato. Então, o AD ele vai fazer a modelagem, o projeto, e o DBA vai fiscalizar. Já o analista de sistema vai automatizar o quê? Os casos de uso, as funções de negócio dos usuários. E essas aplicações vão manter, no final, os dados armazenados no banco de dados. Então, essas são as funções desses atores aí. E é assim que elas estão interagindo, se integrando uma com a outra. Tá bom? Pessoal, o próximo tópico aqui que nós vamos fazer uma breve revisão são os tipos de linguagem do SGBD. Nós temos alguns conjuntos de linguagem, mas nós vamos fazer a revisão apenas dos dois principais, que são a DDL e o DML. A DDL são as linguagens de definição de dados. Elas são usadas para definir o esquema de banco de dados. Vocês estão lembrados que quando nós vimos o conceito de esquema, eu pedi para vocês associarem a estrutura? Então, vamos associar a DDL à estrutura do banco de dados, tá bom? Quando nós quisermos manipular a estrutura do banco de dados, nós iremos usar o quê? Linguagem de definição de dados. Já a linguagem de manipulação de dados, a DML, eu quero que vocês associem aos dados. Ela é uma linguagem usada para as manipulações típicas de um banco de dados, que inclui o quê? As operações básicas de recuperação, inclusão, exclusão e modificação dos dados. Então, pessoal, quando nós falarmos de linguagem de definição de dados, nós vamos vincular a estrutura, tá bom? DDL, manipular a estrutura. DML, a gente vai manipular o quê? Os dados, tá bom? Vamos agora para a nossa questão de número 3. Ela é uma questão do edital de 2012, do Liquigás, para o cargo de analista de infraestrutura. Um administrador de banco de dados, um DBA, ele realiza diversas atividades sobre um sistema de gerência de banco de dados, um SGBD, entre as quais não é possível incluir: opção A, construção de esquemas de banco de dados através da linguagem de manipulação de dados desse SGBD. Alternativa B, definição de quais tipos de índice criar sob as tabelas existentes em bancos de dados. Opção C,
definição de regras de acesso e de segurança sobre dados armazenados. Opção D, elaboração do projeto físico com a distribuição vertical ou horizontal de banco de dados. E a opção E, monitoramento do desempenho das operações realizadas sobre o SGBD. A questão está pedindo qual dessas aí não é uma função do administrador de banco de dados, do DBA. A opção A, pessoal, ela diz que a construção de esquemas de banco de dados é através da linguagem de manipulação desses dados. E ele diz que isso daí é a função do DBA. Construção de esquema. O que nós acabamos de ver? Qual a linguagem que é responsável pela definição da estrutura, pela definição do esquema de banco de dados? É a linguagem de definição de dados. Essa opção aí está afirmando que o DBA vai construir os esquemas de banco de dados através da linguagem de manipulação de dados desse SGBD. Errado, pessoal. A linguagem de manipulação de dados, como o próprio nome diz, é utilizada para manipulação dos dados e não da estrutura, não do esquema. A linguagem de manipulação de dados vai ser utilizada, como nós vimos, para a inclusão dos dados, para a atualização dos dados, entendeu? Para a consulta desses dados. Então, a opção A é a opção que está errada, é o gabarito da nossa questão. Antes da gente ler as demais opções, eu gostaria de passar uma orientação para vocês. Quando vocês estiverem fazendo a prova, de cara vocês identificaram a opção correta, mesmo assim, pessoal, eu peço que vocês leiam todas as outras alternativas, porque já ocorreu algumas vezes da Sesgran-Rie elaborar uma questão onde tinham duas opções certas. Qual que vocês têm que marcar? Vocês têm que marcar uma das duas. Então, vocês têm que ver, de acordo com o enunciado, qual das duas que está mais coerente com o enunciado. E pode ocorrer também, pessoal, de vocês se depararem com uma questão onde vocês vão ler todas as alternativas e vão falar, poxa, todas as alternativas estão erradas. E agora, qual que eu vou marcar? Vamos lembrar, pessoal, que cada questão é importante e que vocês devem marcar numa questão de múltipla escolha uma das alternativas. Se vocês lerem o enunciado, ler as opções e identificaram que todas elas possuem algum tipo de erro, vocês vão ter que assinalar, pessoal, a alternativa que for a menos errada. Na prova, vocês têm que brigar por qualquer ponto. E, nesse caso, vocês têm que tentar brigar por essa questão também. Tem que tentar imaginar como que o elaborador estava pensando quando elaborou a questão e colocou todas as alternativas erradas. Vocês vão ter que optar pela opção que tiver menos errada nesse caso. Tá legal? Vamos agora ler as outras alternativas, porque isso daí também é uma maneira da gente ver como que a Sesgran-Rie pensa em relação a esse assunto. Se a gente já identificou que a alternativa A é a correta, vamos ler as outras, vamos analisar para ver se não tem outra alternativa correta, outra alternativa errada, né? Que a questão está querendo, aqui não é uma função do DBA. Aí vamos tentar identificar para ver se realmente somente a questão A não é a função do DBA, e aí fica uma oportunidade da gente identificar também como que a Sesgran-Rie enxerga o papel do DBA, quais são as atividades que um DBA realiza. Na alternativa B, ela diz que um DBA é responsável pela definição de quais tipos de índice criar sobre as tabelas existentes em bancos de dados. Correto, pessoal? O DBA vai estar analisando o desempenho das operações, das queries, das consultas, e ele vai estar definindo índice quando ele achar necessário. A opção B, a alternativa B, está correta. Vamos para a alternativa C. Está dizendo que o DBA é responsável por realizar a definição de regras de acesso e de segurança sobre os dados armazenados. Eu comentei isso anteriormente. O DBA vai ser responsável por tratar do desempenho, segurança. Entendeu, pessoal? A alternativa C também está correta. Vamos para a alternativa D. Está dizendo que o DBA é responsável pela elaboração do projeto físico, como a distribuição vertical ou horizontal de banco de dados. Quando nós falamos ali anteriormente da integração do papel dos atores, nós vimos que o AD vai definir o projeto, vai definir o modelo e, de fato, esse modelo vai passar para o DBA e ele vai fisicalizar, ele vai ser responsável por criar um projeto físico desse banco de dados. A alternativa D também está correta.
Vamos para a última alternativa, de letra E. Está dizendo aqui que o DBA é responsável pelo monitoramento do desempenho das operações realizadas sob o SGBD. Certa também, pessoal, foi o que nós comentamos anteriormente. O DBA vai ser responsável pelo acesso, pelo monitoramento do uso, por adquirir recursos, pela segurança, pelo desempenho. Tudo isso é função do DBA.